Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula aí no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje eu quero mostrar para vocês qual é o raio de proteção de um mastro de Franklin passivo. Então surgiram várias dúvidas que os alunos têm perguntado. Qual a área de proteção de um mastro de Franklin passivo? A aula visa a mostrar para vocês como que fazemos esse cálculo da área de proteção e também associado ao ângulo de proteção conforme estabelece a nova norma 5419 de 2015. Então a aula está focada a mostrar o raio de proteção oferecido pelo mastro de Franklin, ou pelo um sistema de captação que utiliza um mastro de Franklin. Então fiquem atentos à aula, que ela vai tirar muitas dúvidas de vocês. Pessoal, então vamos analisar qual é o volume de proteção que é provido por um mastro passivo, mastro de Franklin. Em um para-raios, eu vou mostrar para vocês como calcular o volume de proteção que é provido pelo mastro passivo de Franklin. Então, qual é a área de proteção dada por um mastro ou por uma ponta de Franklin? Bom, primeiramente, a proteção do captor passivo Franklin, ele tem como área de proteção, um cone. Então, a gente tem um mastro, onde eu tenho o plano B de referência, que é o plano na área a qual eu quero fazer a proteção. H1 é a altura do mastro até o plano de referência. Alfa é o ângulo de proteção de Franklin, pela nova norma 5419, a gente chama ângulo de proteção. E eu tenho como calcular esse raio OC, que é o raio da base do cone de proteção. Então, se eu tenho a altura do mastro, o meu plano de referência, que é a base a qual eu quero fazer a proteção, o meu raio OC, se eu aplicar tangente de alfa, é cateto oposto OC sobre o cateto adjacente H1. Como eu quero achar OC, que é o raio de proteção, é a tangente do ângulo de proteção, formado aqui no mastro, vezes H1. Dessa forma, eu tenho qual é o raio de proteção que um mastro de Franklin pode me proporcionar. Só que esse ângulo alfa de proteção, ele vai estar associado ao nível de proteção do meu para-raios ou do meu sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Se eu quero calcular a área de proteção provida por um mastro de Franklin, essa área de proteção é πr ao quadrado, porque é uma circunferência aqui na base do cone. Então, é π vezes OC ao quadrado. Então, o mastro de Franklin, ele provê um raio de proteção OC tangente de alfa vezes H1, onde alfa é o ângulo de proteção, H1 é a altura do mastro até o plano de referência a qual você quer dar a proteção. Tem também essa outra situação em que você tem aqui o plano aqui de referência numa edificação e é colocado um mastro de Franklin na ponta da edificação. Quando isso é colocado, o que a gente faz é o seguinte, está aqui a altura da edificação e o mastro é colocado nessa posição. Eu tenho aqui nesse caso dois ângulos de proteção. Alfa 1, que é definido por quem? Esse ângulo alfa 1 é definido por H1. Isso quando o mastro é colocado na ponta da edificação. Por quê? Porque eu vou usar
uma parte do solo da edificação e eu quero proteger também. Aqui eu não quero proteger só a base lá em cima, o plano de referência da edificação. Eu quero proteger embaixo. É uma situação que você pode, no seu projeto de SPDA, colocar. Eu coloco o Franklin na ponta para dar proteção na área externa, né, da edificação, nesse ponto aqui. Então, aí eu vou ter que trabalhar diferente, como eu mostrei anteriormente, com dois ângulos. Né? Anteriormente, eu estava imaginando o plano, o topo da edificação. Aqui eu quero que o meu Franklin proteja a área externa aqui da minha edificação. Então, eu vou ter α1. Aí, como que eu acho o raio OC1? É tangente de α1 vezes a altura, onde H1 é a altura do mastro. Tá bom? Agora, eu quero proteger como plano de referência o solo, né, para dar uma área externa um pouco protegida, o ângulo é α2. Então, OC é tangente de α2 vezes H2. Só que H2 agora, o mastro, como ele vai, o plano de referência é o solo a ser protegido, aqui tem a edificação em uma área aqui na edificação, esse H2 é H1 mais H, onde a H é a altura da edificação, mais a altura do mastro. Isto quando eu quero fazer uma proteção tendo o solo como referência. Então, é bem simples. Só que aí a área de proteção, né, que nós vamos calcular só desse mastro aqui, se a gente pegar essa areazinha aqui, é a metade da circunferência. É πr ao quadrado, né, OC2 ao quadrado, dividido por 2. Da mesma forma, se eu quero aqui calcular essa área que esse mastro vai projetar aqui, eu posso fazer πr OC1 ao quadrado sobre 2. O que é mais importante é que eu tenho o raio OC1 e o raio OC2. A situação OC2 é quando o mastro eu considero a altura da edificação. Por quê? Porque eu estou considerando o plano de referência, não o topo da edificação, mas a base da edificação. Você pode, de repente, ter um SPDA onde que a área externa, você quer cobrir a área externa. E você pode colocar um mastro, né, na ponta da edificação para você dar a cobertura. Aí é dessa forma que você faz o cálculo. Bom, para isso eu preciso de achar o ângulo. A norma NBR 5419 na parte 3 de 2015, ela dá para você o ângulo de proteção em função do nível do SPDA. Então, nível 1, 2, 3 e 4. H é a altura do captor acima do plano de referência a ser protegido. Então, se o plano de referência é o topo da edificação, OC1. OC1 é igual a tangente de α1 vezes H1. Se o plano de referência é o solo, você vai colocar ele na quina da edificação, mas para dar maior proteção aonde? Para a área externa, aí você vai fazer como no slide anterior. Aí a altura H é a altura máxima. O nível de proteção, por exemplo, nível 1, a altura máxima que ele consegue dar nível 1 é 20 metros, ou seja, se eu quero usar um prédio onde eu vou instalar um SPDA em cima e eu quero dar cobertura na área externa a esse prédio, se esse prédio tem 40 metros de altura, eu não posso usar o nível 1. Aí eu tenho que usar nível 3. Olha aqui, nível 3, o H é 40 metros. Se necessita de um H maior do que 20, eu tenho que subir o nível da edificação. Tem que descer o nível, né? Eu estou no nível 1, que no máximo é 20 metros de altura, que é a altura do plano de referência que eu quero proteger. Se eu quero proteger o solo, né, eu vou ter que, se a altura for superior a 20, mudar o nível do SPDA, tá bom? Então, a gente tem que consultar sempre a curva com os ângulos de proteção de Franklin para fazer o cálculo do raio de proteção. Bom, vamos para o nosso exemplo, onde eu tenho um exemplo real. Eu tenho aqui uma edificação. Vocês podem observar que eu vou fazer o cálculo cujo plano de referência dessa edificação eu vou tomar aqui como plano de referência, pessoal. Olha, o plano de referência é a base em cima da minha edificação. E aí, essa edificação tem particularidade, eu vou colocar um mastro
nesse elevado aqui. Esse elevado tem 9 metros. Vou colocar um mastro de 3. Então, qual vai ser a altura do mastro em relação ao plano de referência? Como o plano de referência é isto aqui, olha, a altura do mastro é 12 metros, todo mundo concorda, né? Então, a altura do mastro é 12 metros. Eu não quero ter o solo como plano de referência, eu quero proteger lá o topo da edificação, né? Então, qual seria o raio de proteção nessa situação? O raio de proteção, vamos trabalhar essa edificação com nível 3. Com nível 3, a altura do mastro é 12, eu entro lá na tabela nível 3, na tabela no gráfico nível 3, 12 metros está mais ou menos aqui. 12 metros vai dar um ângulo alfa de proteção de 58 graus. Vocês podem olhar aqui, ó, nesse ponto, ângulo de 58. Qual é o raio de proteção? É a tangente desse ângulo, tangente de 58, vezes a altura do meu mastro, que é 12. Então, fazendo a conta, é tangente de 58. Se vocês fizerem na calculadora de vocês, tangente de 58 é 1,6 vezes a altura do mastro, 12, dá 19 metros. 19 metros, 2, eu arredondei para 19. 19 metros de raio de proteção. Então, o OC na base do cone, você tem o cone, o meu OC, ele é 19 metros. Ou seja, o raio de proteção proporcionado por esse mastro de Franklin colocado nessa posição, o meu raio de proteção, ele é 19 metros, tá? 19 metros, cujo plano de referência é o topo da edificação nesse meu exemplo. Ok? Aí, se você pegar πr ao quadrado, você tem a área toda protegida. Então, é 19 ao quadrado vezes π, que dá esse valor aqui. Bom, se a gente fizer uma circunferência, que é a base do cone, nessa edificação, olha o que um mastro, apenas um mastro só de Franklin, vai dar de proteção. Vai me dar um raio de 19 metros. Então, o Franklin vai ficar nesse ponto aqui, como tinha visto na figura anterior, nesse ponto, ele vai te dar um raio de 19 metros. Um raio de 19 metros. A edificação aqui, ela tem 38 metros, 40, ela tem 40 por 40, né? 40 por 40. Então, veja que um Franklin só, ele dá um raio de proteção de 19 metros. E um Franklin só aqui, eu não dou proteção total para essa edificação, né? Então, pessoal, para calcular o raio provido de proteção de Franklin, provido por um Franklin passivo, é calculado através do ângulo e da altura do mastro. Se eu quisesse, por exemplo, trabalhar com um mastro aqui, colocar um mastro aqui na quina, para proteger o quê? Para proteger um pedaço do topo aqui na referência e também a área externa aqui, o que eu teria que fazer? Aqui teria um ângulo α1, aqui um ângulo α2 e fazer o cálculo separado. Lembrando que a altura do mastro, para dar proteção aqui no plano de referência, que é o solo, seria a altura da edificação mais a altura do mastro, e só para dar a proteção do plano de referência aqui, seria somente a altura do mastro. Ok, pessoal? Então, nós utilizamos a 5419 de 2015 para montar essa aula. Então, fiquem ligados na hora de fazer um projeto onde você vai utilizar o Franklin. O Franklin, né, tem limitações de utilização. Edificações muito extensas vão gastar muitos mastros de Franklin para proteger. Então, a gente indica a gaiola de Faraday. Mas o foco da aula não foi nem escolher qual o SPDA que você vai utilizar, mas o foco foi mostrar para vocês qual é o raio provido de proteção de uma ponta de Franklin, ou seja, de um mastro de Franklin passivo. Fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.